Mas bom dia para todo mundo. Estou aqui para falar de uma coisa que eu gosto bastante, sobre a qual tenho me debruçado pelos últimos 5 anos, principalmente, que é olhar para o impacto da cultura organizacional no desempenho das companhias. Então, eu trago aqui esse título de cultura como vetor de inovação, já partindo de um pressuposto de que ele não é o único, obviamente, mas de que ele cultura pode ter um papel bastante importante para que as empresas inovem e continuem saudáveis financeiramente. Então, vou seguir aqui com a apresentação. Queria trazer aqui para vocês só as definições, né, do porquê que eu, assim, quando eu estou falando de cultura, o que eu entendo por cultura e o que eu entendo por inovação quando a gente está falando de inovação. Acho que o primeiro ponto muito básico que é inovação. Basicamente, quando eu estou falando de inovação, estou falando de ideias novas e úteis que geram valor e impacto positivo quando aplicadas. E aí tem, enfim, esse papel super importante de ser nova e ser útil, né? Uma ideia pode ser muito legal, mas não ser aplicável, não ser escalável e tal, então ela não é necessariamente, ela pode ser muito criativa, mas ela não é inovadora. E aí, quando eu estou falando de ideia, é um guarda-chuva amplo, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um processo, pode ser um monte de coisa. E quando eu olho para a cultura, aqui eu estou usando uma definição de um escritor que é bastante usado, de um autor que é bastante usado pela academia quando vai estudar inovação nas empresas, que é o Peter Schein, é uma definição dos anos 80, não tem nada aqui muito novo, mas que eu acho que é bem válido. Porque, basicamente, cultura é o conjunto de premissas básicas que um determinado grupo desenvolve para se adaptar ao ambiente externo, né, então o contexto no qual ele está inserido, e se integrar entre si. Essas premissas, obrigatoriamente, funcionam bem o suficiente para serem consideradas válidas e compartilhadas com quem chega nesse ambiente, nessa cultura, e esses membros, por sua vez, passam a adotar esses comportamentos, essas premissas, como uma maneira correta de avaliar, pensar e se sentir em relação aos contextos nos quais o grupo está envolvido. Então, enfim, também não é nada muito complexo, mas acho sempre legal trazer isso para o começo da apresentação, para a gente entender qual que é a definição, com que definição de cultura a gente está trabalhando. Quando a gente olha para, assim, um pouco mais a fundo, né, tem diversas metodologias que vão olhar para como cultura se aplica e se materializa no ambiente de trabalho. Eu gosto muito dessa definição de 2 autores que estudam inovação, que são Isaacson e Teed, que falam, foram entender, enfim, ao longo de décadas, como que isso se aplica de fato, né? Então, por que as coisas são feitas aqui nessa empresa desse jeito? E aí eles definiram um conjunto aqui de 11 aspectos que determinam o clima organizacional, né, que influenciam o clima organizacional, que são, obviamente, impactados pelo ambiente externo e que também, ao se combinarem, definem o clima organizacional, que, por sua vez, é determinante para que, enfim, para o desempenho, para o bem-estar das pessoas e do trabalho que elas fazem. Eles dividem isso em duas categorias. Os processos que são transformacionais e os processos que são transacionais. Eu vou me ater aqui aos 4 transformacionais, que são, de fato, os que transformam o ambiente, transformam o clima organizacional. O primeiro deles é a cultura, e ela se soma à missão e estratégia da empresa, comportamento da liderança, que também é um aspecto super importante, e estrutura e tamanho da companhia. Então, vou me ater a esses 4 aqui para falar rapidamente. Eu vou passar por eles rapidamente, mas com foco bastante em cultura, que é o meu objeto de estudo. Quando a gente olha para cada um desses fatores, a gente consegue começar a materializar um pouco. Para sair do modelo acadêmico para ir para uma coisa mais prática, eu trouxe aqui alguns exemplos de como essas questões se comportam. Eu vou tirar meu fone aqui, porque a gente vai passar um vídeo que toca muito em missão e estratégia. Então, quando a gente fala de missão e estratégia, né, qual é o impacto disso? Quanto isso transforma o clima e o jeito de uma companhia operar? E aí eu trago o exemplo aqui da Ben & Jerry's, que é, enfim, marca de sorvetes que hoje é da Unilever, que sempre, desde o seu começo, nos anos 70, ela tem como premissa causar impacto e é considerada uma marca ativista. Tem um trecho de 20 segundos de um vídeo que explica a missão e a estratégia deles, está disponível no site deles aqui no Brasil, e acho que diz muito sobre o quanto uma missão clara define a estratégia e define como uma empresa se comporta e opera no mercado, e isso se torna um diferencial de negócio. So now you can buy our ice cream. All right, make ways.
Ben & Jerry's, as you know, has a three-part mission statement: product, social, and economic. And especially the social mission part of it is probably why I've stayed with the company as long as I have. I like that. Our approach to social mission is to actually work our way from inside the pint out. E, enfim, aqui ele, né, enfim, acho que fica bem claro isso, como o objetivo de ter impacto social, né, retém funcionários e faz a empresa ser bastante consistente. Uma história legal de falar aqui muito brevemente, eu estou com um contador aqui do meu lado correndo contra mim, eu tenho mais 15 minutos de palestra, vou ser bem rapidinho aqui, mas que é a Ben & Jerry's ficou uma marca super importante, super famosa e mega saudável e muito lucrativa por ter sorvetes que eram, enfim, super gostosos e tal, e sempre teve um propósito de respeitar a cadeia de produção, se envolver em causas sociais e ajudar a mudar o mundo para transformar o mundo num lugar melhor e mais doce e tal. Isso foi tão forte que quando a Unilever comprou, ela foi acho, talvez a única compra, né, aquisição de uma marca, de uma empresa pela Unilever que a Ben & Jerry's tem uma certa independência operacional, então ela tem um conselho executivo que é independente da Unilever, então a Unilever tem assentos nesse conselho, mas as decisões estratégicas sobre a empresa não são tomadas pela Unilever, então as pessoas têm poder de veto, e se em algum momento a Unilever está em contrato, se a Unilever descumprir alguma das premissas da marca na condução dessa empresa como parte do seu portfólio de produtos, a Ben & Jerry's tem o direito de processar a Unilever tem que pagar os custos advocatícios dessa disputa e pode se tornar uma empresa independente novamente. Então acho que diz muito sobre essa capacidade de transformar a missão realmente numa coisa que é compartilhada e que vira um valor absoluto. Um outro ponto super importante é o comportamento da liderança, né? A gente subestima muito qual o papel do que um líder, um CEO fala, faz e como ele se comporta dentro da empresa. Trazendo um exemplo super pontual e recente já da pandemia aqui, acho que é muito interessante olhar para o que aconteceu com o Airbnb, né? Eles tiveram realmente, a palavra disrupção foi apreendida para eles na prática do pior jeito possível, o modelo de negócio deles foi exposto em xeque com a pandemia, a suspensão do turismo, eles tiveram que cortar 25% da empresa inteira globalmente, aqui no Brasil, inclusive, meio que fecharam o escritório e tal. E aí, eles foram, como era uma demissão em massa, eles tiveram um super cuidado de como fazer isso e tal, de comunicar as pessoas, né, porque era um contingente grande de pessoas, mas ficou muito patente o quanto o cuidado pelas pessoas foi prioritário. Então, o dia da demissão começou, que eu acho que dia 5 de maio ou dia 4 de maio, começou com um e-mail geral do CEO explicando o que estava acontecendo, e ele era super transparente, do tipo, se você até o horário tal do seu fuso horário for chamado pelo seu chefe, você provavelmente vai ser comunicado que você está saindo, quem não for, ficou, você foi, enfim, mantido como uma pessoa que é fundamental para manter o negócio vivo e sobrevivendo. E a gente sabe que é super crítico mandar pessoas embora no meio de uma pandemia, então a gente globalmente desenvolveu, respeitando as legislações locais, um pacote de saída que vocês têm X meses de salário, plano de saúde, etc, etc. Então, esse e-mail foi enviado internamente, no dia seguinte, ou no mesmo dia, no final do dia, ele estava postado dentro do blog do Airbnb, aberto para o mundo todo. Então, manda uma mensagem muito clara sobre transparência, sobre cuidado com as pessoas e, ao mesmo tempo que é um momento muito duro de demissão, tem um impacto internamente óbvio de que a gente aqui tem que fazer cortes, isso é do negócio, mas a gente sempre vai priorizar as pessoas, então você que está saindo, sinta-se cuidado na medida que a gente consegue, né, oferecer alguma coisa para você, e você que está ficando, saiba que essa é a postura que a gente adota. Então, isso manda uma mensagem muito clara para as pessoas. Quando a gente vai olhar para a estrutura e tamanho, enfim, a gente pode falar de várias coisas, né? Mas estrutura, a gente está falando de como a empresa é organizada hierarquicamente e tal, e aí em tamanho, como ela se distribui, né? Quantos funcionários ela tem, mas também como ela está distribuída pelo mundo, pelo país, enfim, pelo escritório, se for uma empresa só, sei lá, o meu caso aqui na Mutato é uma empresa só que tem o escritório sede, mas a gente tem operações trabalhando dentro dos clientes, então a gente acaba tendo uma estrutura um pouco mais espalhada pela cidade. Aqui a gente ainda está em São Paulo, tem uma operação em Buenos Aires, que é um pouco mais independente. Enfim, isso determina muito como funcionam os fluxos e processos de trabalho, é sempre um desafio de como você garante que essa cultura está disseminada
pelos funcionários, né, dentro e fora da companhia, dentro e fora do escritório. Acho que um ponto que a gente não pode ignorar no contexto que a gente está vivendo é que daqui para frente, toda a discussão sobre estrutura e tamanho das empresas vai passar por escritórios remotos, né, então as pessoas cada vez mais querendo trabalhar de casa, e aí como você olha para a cultura, como você olha para o clima organizacional, num contexto em que a gente está mais distribuído, mais espalhado e trabalhando várias vezes de forma assíncrona, então acho que é um ponto interessante de olhar. E por fim, cultura organizacional, tem um vídeo aqui super curto, falando sobre, enfim, né, tem algumas empresas que têm culturas muito marcadas, claras e bem comunicadas, a Netflix é uma delas, que, enfim, tem muito a coisa da liberdade com responsabilidade, e eles têm esse vídeo aqui, que é um vídeo mais longo do que eu estou exibindo aqui, me ative um trecho que resume a mensagem que eu quero passar, mas que é isso, funcionários discutindo o que significa uma companhia que tem como cultura organizacional liberdade com responsabilidade. Okay, next one. Oof, that's a good one. What does freedom and responsibility Look like at Netflix? So many different aspects. Classic one, yeah. Basically, freedom and responsibility is the culture of Netflix, and it's applied in everything that we do every day, whether it's the work, whether it's the working schedule, whether it's taking vacation. And it's what is great about freedom and responsibility. You have the freedom to do anything that you want, and you bear that responsibility as well. Então, enfim, aqui muito bem colocado do que é isso. Você pode fazer o que você seja responsabilizado por aquilo que você está assumindo que você vai fazer e tal. Então, é interessante, entra até num tópico ali que depois eles falam sobre, nesse vídeo, está disponível no canal do YouTube da Netflix Global, que é o quanto isso é bom até para quem tem uma mentalidade mais de empreendedor e tem dificuldade de trabalhar em grandes estruturas, que aí você consegue ser um intraempreendedor e tal. E por que a gente fala tanto sobre cultura e o impacto disso para o negócio? Que acho que por muito tempo, né, até, sei lá, disseminação de redes sociais e tal, a gente viveu muito nessa lógica de que a cultura da empresa ela estava fechada dentro do escritório, dentro das pessoas, né, com as pessoas que estavam vivendo aquilo e passando por aquilo. Quando a gente passa a um cenário em que está tudo possível, né, de ser transmitido, de ser comunicado, a gente entra nesse conceito do Glass Box Culture, né, que é justamente isso, tipo, sua empresa, ela tá exposta o tempo todo pelo ponto de vista de todas as pessoas que interagem com ela. Isso vale para o consumidor, mas vale também para o seu colaborador. Então, quando a gente fala de cultura, ela se torna também preponderante, porque uma cultura, por exemplo, isso, né, vale para coisas boas e coisas ruins, mas uma cultura abusiva, ela fica muito mais exposta também, porque as pessoas podem falar mais abertamente sobre isso, e uma cultura saudável, que permite que as pessoas se desenvolvam e deem o melhor delas, também fica mais exposta, e acho que até os exemplos que a gente traz aqui mostram um pouco isso, assim, né, tipo, as empresas hoje têm vídeos disponíveis para o consumidor, por exemplo, falando como funciona trabalhar lá, elas tratam e trabalham a questão da marca empregadora como um aspecto importante do negócio. Então, acho que também tem esse contexto mais amplo que torna a cultura também uma coisa mais central. E aí, quando a gente olha para isso, né, para esses modelos aqui, para essas coisas que eu trouxe, basicamente chega um pouco no ponto que eu queria trazer para vocês aqui, que é um pouco minha visão para cultura e inovação. Então, trabalhar a cultura de forma integrada, aberta e compartilhada pode criar uma jornada virtuosa de transformação para as pessoas e de resultado para a companhia. Então é um pouco por aí que eu entendo que cultura é um pilar de inovação. A partir do momento que você integra as pessoas, permite que elas deem o melhor delas numa jornada, né, num contexto de muita abertura, de flexibilidade, e que isso seja uma questão, né, uma jornada compartilhada, é uma transformação para todo mundo e ela pode ser positiva e virtuosa para todos. Tem uma visão bastante, né, otimista aí, mas eu acho que é um bom ponto de partida para quando a gente vai tratar de cultura organizacional. E quando a gente traz isso, acho que, se não ficou claro até aqui, acho que é muito importante a gente falar sobre como a gente precisa sair de um modelo de controle, né, sobre as pessoas, sobre os processos, mas para um cenário mais de que as pessoas podem construir as próprias narrativas. Essas narrativas, elas acontecem de forma simultânea, descentralizada e muito difícil de controlar, e acho que a graça está inclusive em abrir mão do controle para deixar que essas narrativas surjam e tal, e a companhia seja meio que uma facilitadora dessas narrativas e permita que as transformações aconteçam pelas pessoas, né, dentro da empresa, e aí a liderança tem um papel super importante de orientar para onde essas narrativas vão e como elas se alinham com os objetivos de negócio.
E aí entra um pouco nessa coisa do impacto da trajetória individual, né? Então, como vocês podem ver, não à toa nos vídeos que eu trouxe, a gente vê pessoas que trabalham nas empresas falando de como aquela cultura, aquele modo de fazer as coisas inspiram a história delas dentro daquela empresa. E eu acredito muito que trajetórias individuais inspiram mudanças de impacto coletivo. Vou trazer aqui para vocês uma história que eu pude acompanhar e me sinto muito honrado de poder ter acompanhado e estar acompanhando até hoje, que é a história de uma estagiária que eu chamo aqui a história da estagiária solitária. Uma menina que trabalhou na Mutato anos atrás, que ao chegar na Mutato, ela olhou ao redor e falou, poxa, eu sou a única pessoa como eu aqui nesse espaço. E isso não é legal. Ao mesmo tempo que é uma baita oportunidade, isso não é legal, não me sinto representada, não me sinto necessariamente ouvida e respeitada e não me vejo entre iguais aqui, isso não é um ambiente super saudável para mim. E assim, ela foi tocando a vida dela e tal, e quando abriu uma vaga de estágio, ela falou, eu vou indicar alguém parecido comigo. E ela criou um grupo no Facebook e pediu indicações de pessoas parecidas com ela, para que ela pudesse ver outras pessoas como ela trabalhando na Mutato. Essa pessoa é uma mulher negra, a Daniele Matos, que trabalha com a gente, e o nome desse grupo chama Indique Uma Preta. O Indique Uma Preta começou como um grupo de Facebook para indicar pessoas para vagas no mercado de trabalho, e 5, 6 anos depois se tornou uma consultoria que hoje vende serviço, né, de diversidade e inclusão dentro das empresas. A gente tem a alegria a Dani, que é a pessoa que está no canto esquerdo meu, então provavelmente direito de vocês, com esse kimono branco. Ela trabalhou na Mutato, saiu da Mutato, foi trabalhar em multinacional, voltou a trabalhar na Mutato, trabalhou comigo até 2 semanas atrás no time de cultura e comunicação, tocando várias iniciativas de diversidade e inclusão dentro da agência, e no começo do ano a gente passou a incubar o projeto dela e das sócias dela, que são a Amanda Abreu e a Verônica Dudman, que estão aqui na foto também, a Verônica em pé, é outra pessoa em pé, a Amanda é a pessoa sentada. A gente está, felizmente, muito envolvido e trabalhando juntos num processo de incubação mesmo do Indique Uma Preta, com mentoria financeira e tal. E quando eu falo dessa jornada individual de transformação, o que começou como um incômodo 4 ou 5 anos atrás, hoje virou um serviço para o mercado que vem trazendo discussões super importantes. A mais recente delas, o Indique Uma Preta foi uma das consultorias envolvidas no polêmico, infelizmente polêmico, porque acho que não deveria ter polêmica sobre isso, né? Mas no programa de trainee do Magazine Luiza, lançado na semana passada, focado em trainees negros. Então, acho que dá conta um pouco do potencial que as pessoas individualmente, com seus incômodos e com suas trajetórias, têm de construir histórias e narrativas próprias que transformem os negócios. E aí, seguindo um pouco nessas narrativas de transformação, assim como essa mudança ela acontece no mundo, ela pode acontecer na sua empresa. Óbvio que o exemplo da Dani é um exemplo que toca na história da Mutato, a gente está envolvido nisso hoje, mas é uma trajetória bastante individual. Então eu trouxe um exemplo aqui também de uma cliente nossa que foi muito fundamental para trazer um contexto de mudança e de discussão. Essa cliente é a Samantha Almeida, que ela era executiva da Avon, quando a gente começou a trabalhar com ela em 2015, foi uma das clientes envolvidas em aprovar e topar fazer campanhas como essa campanha do BB Cream Color Trend, que trazia várias expressões de gênero numa mesma campanha, uma representatividade ainda ímpar naquele momento para a publicidade no Brasil, e que construiu uma jornada virtuosa no mercado de trabalho e gerou mudanças incríveis dentro da própria Mutato, que eu vou falar aqui mais um pouquinho para frente, mas eu queria contar um pouco isso. Assim, a Samantha a gente trabalhou com a Samantha na Avon lá atrás, em 2016, foi um baita aprendizado, enfim, a gente trabalhou mais tempo, ela acho que saiu em 2017 ou 2018, hoje a Avon nem é mais um cliente nosso, mas o trabalho que a gente fez para a Avon mexeu muito com a forma como a gente trabalha e olha para o mundo dentro da Mutato, e também a Samantha é uma pessoa que vem construindo uma trajetória muito valiosa de trazer discussões super importantes para o nosso mercado. E eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês esse vídeo, que eu vou passar aqui, eu vou acabar estourando um pouquinho o meu tempo, porque eu já estou quase em 20 minutos, mas eu vou tocar o vídeo dela aqui. Ela foi premiada com Women to Watch na semana passada, e acho que ela traz uma discussão super importante sobre representatividade e diversidade em espaços de poder no mercado publicitário, principalmente, e eu acho que é muito importante essa jornada, porque ela é bastante transformadora.
Uau! Uau, caraca, moleque! Eu tinha que falar isso. Desculpa. Bom, primeiro, gente, o meu muito obrigada. O meu imenso obrigada. Eu tô muito nervosa, então, se eu errar e esquecer alguma coisa, por favor, perdoe, mas o meu muito obrigada para todo mundo que construiu a possibilidade de duas mulheres negras, sim, hoje estarem aqui nesse lugar sendo reconhecida pelo seu valor profissional. É urgente e fundamental o lugar das pessoas negras serem reconhecidas nesse nosso mercado de comunicação tão importante na construção desse imagético sobre o que a gente sonha, o que a gente é, o que a gente cria, até onde a gente pode chegar, não só como base da sociedade, mas como uma sustentação transversal da nossa economia. E quando eu pensei em começar essa conversa me declarando como uma mulher negra, ela é intencional, porque de uma certa forma o nosso mercado ele ainda é muito distante dessa ferida aberta chamada racismo estrutural. Então, se é hora de fazer um convite, é hora de agirmos, especialmente nesse momento de extrema sensibilidade do mundo, do agora, do hoje, contratem pessoas negras. Contratem imediatamente pessoas negras. Por quê? Porque não se pode construir carreiras de sucesso, não se pode ganhar prêmios, receber homenagens, se vocês não têm emprego, se a gente não é contratada para as vagas, para projetos que simplesmente não existem. Não se contrata e não se constrói coisas maravilhosas se a gente não tem as primeiras oportunidades. E vocês sabem como se vence no mundo corporativo, né? A gente aprende sobre isso. Tenha boas escolas, façam bons colégios, estude fora, fale línguas, se alimente bem. Mas é que grande parte das pessoas negras precisam transpor barreiras impensáveis para competir pelo direito de ter uma vida comum. E não deveria, não deveria ser tão difícil para algumas pessoas. Não deveria ser tão difícil o que deveria ser direito. Então, o meu imenso obrigado a todas as pessoas que ressignificam com as suas histórias o que é ser líder, o que é valor, o que é sucesso, o que é poder. O meu muito obrigado. E principalmente, agora, eu sei que tem muita gente me assistindo porque eu sinto o peso enorme desse palco comigo. Eu sinto que não estamos sozinhos e que, para quem está na batalha do reconhecimento das suas histórias, tem um lugar no mundo para cada um de nós. Sua jornada é linda até na parte que aperta e faz doer. Nossos ancestrais estão nos protegendo. Muito obrigada. E eu ia fazer, tem um pedacinho, eu sei que a câmera fica aqui, mas tem um pedacinho que eu quero fazer ali, para onde está meu pai. Minha família. Você hackeou o sistema com os livros que você me deu. Obrigada, pai. Vou pular aqui alguns pedaços da apresentação, porque eu já estou chegando no final, que a gente eu tenho mais 2 minutinhos aqui, mas eu me sinto muito confortável de dar esse pulo e falar isso para vocês, que acho que o que a Samantha fala nesses 3 minutos resume muito do que eu quero dizer sobre o impacto de diversidade em inovação. Sem diversidade não há inovação. E essa jornada é uma jornada que vai ter erros, ela vai ter passos para trás, mas a gente precisa aceitar esses erros e falar sobre os incômodos que vão surgir. São incômodos históricos que a gente traz e que a gente não pode ignorar. A gente precisa, nós aqui, eu me colocando nessa posição de homem branco em cargos de liderança, precisa ressignificar o que muitas vezes bate como culpa, como uma responsabilização de transformação. Então a gente tem a responsabilidade de refletir no ambiente de trabalho e nas corporações, minimamente o que é a nossa sociedade. É muito difícil a gente falar, aqui eu vou pular esses slides porque não vai dar tempo de eu passar por toda a trajetória dentro da Mutato, mas o que eu queria falar não há inovação sem diversidade. É impossível falar de inovação sem diversidade, muito menos num país como o Brasil, em que 54% da população é negra. Então,
Queria bater muito nessa tecla, reforçar que o mundo complexo recompensa a multiplicidade de pontos de vista, tem dados que provam isso, não é sobre ideologia, é sobre resultado financeiro, é sobre saúde financeira das empresas. Então, quanto mais diversidade você conseguir trazer para o seu ambiente de trabalho, de pontos de vista, de origem das pessoas. No Brasil, sendo muito claro, a gente está falando de diversidade racial, sobretudo, a gente tem 54% de pessoas negras no país, e o mercado de trabalho não reflete a realidade do país. Quanto mais a gente conseguir avançar em criar ambientes seguros para que essas pessoas deem o melhor de si, naquela lógica de horizontalidade, de troca, para que essas narrativas aconteçam, e acho que eu trouxe aqui 2 exemplos de narrativas muito poderosas que aconteceram nos últimos anos no nosso mercado, todos nós saímos ganhando. Então, queria bater muito nessa tecla, falar sobre isso e encerrar falando um pouco aqui sobre por onde a gente pode começar, independente da posição que a gente ocupe, né? Então, a primeira coisa, entender o seu lugar no mundo e dentro do ambiente de trabalho. O que está ao seu alcance para fazer, né? O que a gente pode fazer ali no nosso microcosmo? Se não lidera uma equipe, mas está dentro de uma equipe, use o seu espaço para cobrar, propor e implementar mudanças, se você puder implementar. Se não, que cobre e proponha mudanças para que essa cultura mais aberta à inovação possa se estabelecer. Trabalhe com as variáveis que você tem à mão. Então, se você não tem, cobre de quem tem. E, por fim, uma coisa que eu sempre falo, uma importância muito grande de manter um otimismo sempre crítico, claro, para conseguir atravessar essa jornada e aproveitar, porque é justamente sobre a jornada e não sobre um lugar de chegada. Gente, é isso. Queria agradecer muito. Agora sobram uns 5 minutinhos pelo que eu estou vendo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Fala, Eduardo, muitíssimo obrigado pela tua palestra, foi incrível, obrigadíssimo. Infelizmente, infelizmente a gente não vai conseguir fazer as perguntas, porque a gente tinha ali o seu tempo de palestra, ele foi exato no tempo de palestra, a gente não vai conseguir fazer as perguntas, mas né, as pessoas podem te encontrar no LinkedIn, falar com você depois por lá, né? Sim, então aqui as arrobinhas, tanto da Mutato quanto minhas, a gente tem o nosso podcast, que é o Off Topic, então também é um lugar que tem bastante conversa sobre isso que a gente veio falando aqui, mas sim, tô lá no LinkedIn, tô no Twitter também, aberto, então fico à disposição de todo mundo e muito obrigado aí para quem teve paciência de ficar até o final. Legal, Eduardo, a gente que agradece muito você pela palestra e para quem está acompanhando aqui com a gente também. A gente vai dar uma pausa agora e nos vemos daqui a pouquinho para a próxima palestra. Até daqui a pouco, gente. Contrate influenciadores guiado por dados. Acesse a PubliPost. Segmente o perfil de público. Escolha os influenciadores. Analise os dados e contrate seus PubliPosts agora. Não é publicidade, é tecnologia. Publiposts.com. O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunit.